Muito bem, seja bem-vindo a esta pequena apresentação do software QualityCep para controle estatístico do processo. O software conta com dois módulos integrados, um para controle de calibrações de instrumentos de medição e outro para registro e consulta de causas e soluções de problemas. Esses dois módulos acompanham o QualityCep. Recursos do sistema: geração de cartas de controle por variáveis, x barra, individuais, x e atributos. P, porcentagem de defeituosos em amostra variável. NP, número de defeituosos em amostra constante. C, número de defeitos por unidade de produto. E U, número de defeitos em amostra constante, com diários de bordo, histogramas, gráficos de defeitos, índices de capacidade, CP, CPK, Performance, PP, PPK e outros índices do processo. Análise automática dos índices do processo, indicando através de cores se o processo está capaz, aceitável, incapaz, centralizado, disperso, etc. Emissão automática de alertas para pontos fora dos limites de controle, sequências de pontos crescentes ou decrescentes, tendências, etc., destacando por meio de cores se os problemas já foram resolvidos ou não. A cada alerta emitido, o programa envia automaticamente e-mails a usuários pré-definidos, informando o problema ocorrido e exibindo como anexo a carta de controle que apresentou o problema. Painel de monitoramento geral que apresenta todas as cartas de controle em uso, destacando por meio de cores aquelas que apresentam problemas de performance e aquelas com pontos fora dos limites ou tendências para as quais ainda não tenham sido tomadas providências por parte do operador. Permissões de acesso personalizadas para configuração, consulta e alimentação de registros. Módulo integrado de controle de calibração de instrumentos de medição, que garante que os instrumentos de medição usados nos processos estejam com as respectivas calibrações dentro dos prazos de validade. Módulo integrado de registro e consulta de causas e soluções de problemas. Em seguida, nós vamos ver, passo a passo, as principais funcionalidades do sistema na prática. Vamos efetuar o nosso login inicialmente como administrador. O programa, quando ele já tem registros, ele apresenta esse menu, mas nós não vamos direto às cartas de controle, vamos ver primeiro o cadastro de usuários. Este botão. Com esse botão acessamos o cadastro de usuários, temos aqui já 3 usuários pré-cadastrados, E o que é interessante, sempre que se cadastra um usuário, colocar o e-mail do usuário para que o usuário possa receber alertas do programa quando houver algum ponto fora, alguma tendência nas cartas de controle. O programa pode informar esse usuário, poderá informar esse usuário através de e-mail, E assinalar aqui as permissões, Este usuário, no caso, pode criar e configurar indicadores, o administrador. Se a gente não assinala aqui alguma esta permissão, então o usuário ele não vai ter acesso à configuração de indicadores ou cartas de controle, Nesse caso ele não vai poder alterar o que for estabelecido, os limites, etc. Vamos cadastrar aqui um usuário então, para a gente ver como é que é o cadastro de usuários, Então temos aqui o usuário número 3, nome. Antônio dos Passos, vamos colocar aqui o nosso e-mail. Este usuário pode criar e configurar indicadores, ok?
aqui no grupo de usuários, se a gente não põe nada, ele automaticamente assume como sendo grupo geral, né? Vamos ver essa mensagem. Este usuário não possui permissão para acessar nenhum dos indicadores estatísticos cadastrados, porque já existem cartas de controle cadastradas, né? E no programa, os usuários somente podem acessar essas cartas de controle se eles tiverem a permissão para acessar, né? Para consulta ou para alimentação de dados, etc., como a gente vai ver mais tarde, né? Então o programa está dizendo que para atribuir as permissões de acesso a este usuário, acesse o formulário de permissões a partir do formulário de criação e configuração de indicadores estatísticos. Ok, isso é o que a gente vai ver na sequência. Muito bem, então está cadastrado o nosso usuário Antônio dos Passos. Certo. Na sequência, então, vamos cadastrar uma nova carta de controle. Veja que aqui nós já temos várias cartas de controle pré-cadastradas, né, que a gente já fez, preparou já para esta apresentação, né? Então temos aqui uma carta de variáveis x barra, né? Uma carta de individuais, uma carta C, P, NP e U, né? Todas essas cartas, inclusive, já têm dados, já foram alimentadas com dados, para a gente poder mais tarde mostrar os gráficos, né? As cartas, né? O comportamento do programa, né? Agora a gente vai cadastrar uma carta como exemplo, né? Então vamos ver aqui como é que funciona o sistema de alimentação de cartas de controle. A gente vem aqui então, né? Inserimos uma nova carta de controle. O programa dá um índice automático lá, né? O número identificador do programa. No caso aqui o índice é o 17 dessa carta. Aqui a gente pode usar um identificador, né? Aqui no caso temos usinagem e injeção. A gente pode também cadastrar aqui, né, outros indicadores, outros identificadores de área ou grupo aqui, né? Se a gente quiser, né? Neste caso aqui vamos usar aqui a usinagem mesmo, né? Código do produto. Aqui temos alguns produtos pré-cadastrados. Se a gente não quiser nenhum desses produtos, a gente pode vir aqui, né? Cadastramos aqui um produto. Apenas como exemplo, né? Aqui no caso a classe do produto ou material, vamos dizer que seja um produto em processo também, podemos cadastrar aqui as classes, né? Muito bem. Salvamos, fechamos, viemos aqui, né? Está aqui o nosso produto 107, né? Vamos dizer aqui que seja vamos dizer aqui seja dar um nome para uma definição, uma descrição para a característica que estamos mensurando aqui no caso, né? Vamos dizer que seja uma carta de médias. Aqui a gente pode, o padrão do CEP ele usa sempre 25 amostras por carta. A gente pode usar o quanto a gente quiser. Vamos usar aqui nesse nosso exemplo, vamos usar 10 amostras por carta. Quantidade de itens por amostra. O padrão do CEP é 5. A gente pode usar aqui quantos a gente quiser, né? Valor nominal, vamos dizer que seja aqui 30, né? Valor máximo, apenas como exemplo aqui 31, valor mínimo 29. Só para a gente acompanhar, ver o funcionamento do programa. Muito bem, cadastramos a carta de controle. A gente pode vir aqui, ó, neste botão, e nós temos aqui, ó, aqui nós temos a nossa carta de controle, ó. Esse tipo 9 aqui é uma identificação interna do programa, tá? Usinagem, produto 107, carta X-bar, rasgo lateral. Então o que é que o programa fez? Ó? Por padrão, o programa assinalou todas as permissões de acesso para todos os usuários que ainda não estavam registrados na lista de permissões do indicador em foco. Quando ele fala em indicador, significa carta de controle, é um indicador estatístico. Por favor, revise essas permissões na tabela exibida na parte inferior do formulário mostrado. Ok. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que nós temos aqui, ó, Pedro dos Santos, Maria da Rosa, todos os usuários cadastrados no programa. Para todos os usuários, o programa deu permissão para alimentar dados,
para consultar, né, para alimentar registros desta carta de controle, deu permissão para consultar esta carta de controle, né? Porém aqui, ó, ele só vai enviar alerta para o administrador. Nós podemos aqui assinalar todos eles aqui, ó, como sendo querendo receber alertas, né? Significa que quando tiver um ponto fora de controle, uma tendência de pontos e tal, algum problema com a carta, o programa vai enviar e-mails para todas essas pessoas aqui, certo? Muito bem. Então é isso. Então para cada indicador, para cada carta de controle que a gente cria, a gente vem aqui e dá as permissões de acesso que a gente quiser, né? Esse aqui é o grupo geral, é o único grupo que tem lá no nosso cadastro de usuários, né? Muito bem, aqui já está assinalado todos. Como nós só temos um, então só tem esse grupo de usuários aqui. Muito bem. Foi dada a permissão. Agora vamos à alimentação de dados. Clicando aqui, nós temos aqui a nossa carta, né? Produto 1007, carta XBAR, tal. Alimentação de dados. O programa já prepara o formulário conforme a nossa carta, né? Ele já configura o formulário conforme a nossa carta de controle. Então pressionamos este botão aqui para inserir no novo registro. A data ela é preenchida automaticamente, a hora também, né? Aqui a gente puxa o cadastro de inspetores, no caso operadores, né? A pessoa que vai preencher ou alimentar a carta de controle, né? Aqui a gente acessa o cadastro de operadores, né? No caso, podemos cadastrar outros operadores aqui. E aqui a gente acessa o cadastro dos instrumentos de medição. Esses instrumentos de medição, no caso, eles vêm diretamente do cadastro, do módulo de cadastro de controle de calibração de instrumentos de medição, né? Então, todos os instrumentos que são acessados através do QualityCep, eles vêm aqui deste módulo. Este módulo aqui, ele tem o cadastro de todos os instrumentos de medição, né? E ele faz o controle dos prazos de validade das calibrações, né? Então aqui a gente tem uma apresentação específica sobre esse módulo de calibração, né? Ele tem aqui todos os controles aqui de calibração, né, necessários para orientar a pessoa responsável, né, quando efetuar a calibração ou enviar os instrumentos para a calibração, né? Por exemplo, aqui, né, se a linha estiver com prazo em vermelho, é que o prazo já está vencido. Prazo na cor laranja vence em 15 dias, né? Em amarelo vence entre 16 e 30 dias, né? E assim por diante. Ele tem diversas opções de filtragem, tudo para facilitar os procedimentos de controle de calibração, né? Ele pode inclusive emitir orçamentos, né? É um sistema bem completo para controle de calibração de instrumentos de medição. Muito bem. Continuando então aqui, essa carta de controle que nós cadastramos é uma carta de variáveis. E nós cadastramos ela aqui com 10 amostras por carta, né? E apenas 3 valores por amostra, né? Então os valores eles são o nominal 30, máximo 31, mínimo 29. Vamos começar a preencher aqui alguma coisa para a gente ver como é que funciona, né? Esta é a carta 1, né? Então a carta 1, ela na verdade ela não tem validade de controle, né? Ela é apenas uma carta que ela apenas vai gerar os limites de controle para a próxima carta. Então ela não tem... Por isso que a gente colocou só 10 amostras ali. 10 para a gente chegar o quanto antes na carta 2, para a gente começar a efetuar as análises, né? a discorrer um pouco sobre as cartas de controle.
Então veja que à medida que a gente vai digitando os pontos na carta, né, aqui nós já estamos na amostra número 5. Ó. Então o programa já vai preenchendo automaticamente os pontos, né? Já vai preenchendo automaticamente a carta, né? E quando ele chegar na amostra, no caso aqui, número 10, né, na amostra número 10, ele vai na sequência ele cria automaticamente uma carta de controle nova, né, para continuar sendo preenchida. Ele vai criar então a carta número 2, né? Então veja que já deu ali o programa já está indicando aqui que houve um ponto na carta de médias, um ponto abaixo da média, mas como esta é a carta 1, então a gente não se preocupa com isso, né, porque a gente não vai tomar nenhuma ação na carta 1, né, porque a carta 1 ela está gerando os limites sobre os valores dela própria, né. Então o que importa para nós depois mesmo é a carta número 2, né? Veja aqui também já está gerando, ó, os índices de capabilidade, de performance, né? Isso ele faz o programa faz para todas as cartas. Estamos na carta 10. A próxima agora, ó, ele já criou a carta número 2, né? Já amostra, chegamos na 10 amostras por carta, chegamos na amostra número 10, ele criou a carta número 2 e agora estamos na amostra número 1 da carta número 2. Observe que os limites de controle, como a gente vai ver depois, eles que estão sendo usados nesta carta, eles são os limites de controle da carta número 1, né? E a carta número 1 que foram gerados na carta número 1. Agora sim, se a gente tiver algum ponto fora, né, algum ponto fora dos limites, aí sim a gente tem que tomar alguma providência. Olha só. Então aqui a gente tem aqui, ó, um ponto fora dos limites, né? E aqui o programa já apontou aqui, ó, amostra número 4, né? Média deu 30,866, né? Arredondando. Tá no gráfico, está arredondado. Então deu acima do limite superior de controle, porque o limite superior de controle das médias é 30,73, né? E aqui deu 30,86. Veja só, muito bem. Então, para efeitos de exemplo, né? É isso. Olha aqui, esta é a nossa carta de controle, né? Carta de controle de médias, né, e carta de controle de amplitudes. Se a gente quiser ver apenas a carta de médias, a gente suprime a carta de amplitudes. Se a gente quer ver apenas a carta de amplitudes, a gente suprime a carta de médias, né. Aqui embaixo o programa apresenta uma tabela, né, no caso da carta de médias, em cada amostra que foi digitada, né, no caso aqui a gente digitou 4 amostras, e as médias, né, que aparecem no gráfico aparecem aqui também. Se a gente quer ver os dados com mais precisão, então a amostra número 1 aparece a data e a hora da coleta do valor, o código do instrumento de medição, o nome do instrumento, o nome do operador e os valores que foram encontrados, né, cada um deles, né,
Porque o gráfico ele só mostra, a carta ela só mostra a média, né? E aqui, então aqui mostra cada ponto que foi encontrado. Isso se a gente quiser fazer uma análise mais detalhada, né? Posteriormente. Muito bem. E aqui a gente tem então o nosso ponto fora, né? Dos limites, né? Aqui a gente tem os índices de capacidade de performance da carta, né? Esses índices, eles indicam, as cores indicam o status indicam o grau de aceitação de cada índice, no caso, né? Então aqui nós temos aqui, ó, o CP, ele está aceitável, né? O CPK, ele já está ruim, né? Ele indica que o processo está descentralizado. O CP indica que o processo, o nível de dispersão está aceitável, porém o processo está descentralizado, né? Da mesma forma o PP e o PPK. A diferença básica entre o CP e o CPK e o PP e o PPK é que o CP e o CPK eles levam em conta também os dados da carta anterior. E o PP e o PPK são calculados sobre apenas os dados da carta atual, né? Então PP e PPK eles dão uma noção da performance imediata do processo. E o CP e o CPK eles dão uma noção da performance do processo, né, da capacidade do processo a longo prazo. Aqui nós temos também mais alguns índices, né? CPL, CR, PR, CPU, né? No caso de se querer fazer análises, outros tipos de análise, né, com os dados do processo. À medida que se passa com o mouse por cima de cada um desses índices, né, aquela legendinha amarela ela mostra o que é que cada índice desses quer dizer, né? E o programa também ele faz uma análise automática, né? Veja bem aqui, ó. Então aqui nós temos a cor amarela, vermelho, vermelho e vermelho, né? Então o programa ele está escrevendo assim, ó, processo aceitável. Ele está lendo esse primeiro CP aqui, ó. O processo em si está aceitável. O CPK, porém, está descentralizado, certo? Está lendo o PP, tendência à dispersão. E está lendo o PPK, tendência à descentralização. Né? Essas são análises imediatas, automáticas que o programa fez. Apenas para checarmos aqui, nós temos aqui as 30,21, 30,73, 29,68, né? Apenas para a gente ver como foram pegos da carta número 1. Aqui, ó, 30,21, 30,73, 29,68, né? Que foram gerados na carta 1 estão sendo usados na carta 2. Muito bem. Observando aqui embaixo, né, os problemas detectados, né, as ocorrências. Veja que aqui tem, ó, está na cor de rosa, né? Significa que ainda não tem providência. Se estivesse na cor azul, já haveria sido descrita a ocorrência, né? E se tivesse na cor verde, claro, a providência também já teria sido tomada. Vamos ver aqui então, aqui, ó. Vamos descrever aqui uma providência apenas, uma ocorrência apenas, para a gente verificar a mudança das cores ali, a indicação dos alertas. Antes, porém, de fazermos a nossa anotação, observe aqui, ó. Aqui está marcando, o programa está apontando para a amostra número 1, mas o problema aqui é na amostra número 4, então a gente apenas clica em cima, né, pronto, já está na amostra número 4. Vamos ver o que, vou colocar aqui uma ocorrência, apenas como exemplo, né. Ferramenta soltou. Salvamos, quando salvamos, vê, ó, já mudou para azul, ocorrência já foi descrita. Isso facilita o acompanhamento do processo por quem passa longe, né? Quem passa por trás da máquina, apenas olhando na tela do computador, já pode ver se estão sendo tomadas providências, né? Para cada ponto, para os problemas que a carta está apontando, né? E aqui, à medida que se toma aqui, então, uma providência, né? Então,
ferramenta foi reposicionada e apertada. Pronto, já ficou na cor, né? Isto tudo aparece no diário de bordo, né? Aqui nós temos o nosso diário de bordo, né? À medida que a gente vai preenchendo os pontos no diário de bordo, ele vai mostrando aqui, ó, a data, a hora, o inspetor, a ocorrência e a providência, né? Muito bem. E então, para cada ponto, para cada carta de controle, cada ponto fora dos limites, ou cada ocorrência na carta, né? Cada sequência de pontos, etc., que é apontada aqui, né? O programa ele pode, o operador precisa, que é apontado aqui, então para cada sequência para cada problema apontado nas cartas de controle, né, o operador ele precisa preencher a ocorrência e a providência tomada, né? Muito bem, tudo isso vai para o diário de bordo. Ele pode também preencher anotações que não sejam diretamente ligadas a pontos da carta, né? Ele pode, como por exemplo, falta de material, falta de luz, troca de turno, troca de operador, né? Por exemplo, né? Então aqui assim, troca de turno, né? Uma ocorrência no processo, né? Isto aqui também vai aparecer no diário de bordo, né? Como uma ocorrência, mas não ligada a nenhum ponto da carta, né? Troca de turno, pronto, né? Então é uma ocorrência que não precisa de nenhuma providência, no caso, né? É uma ocorrência não ligada a nenhum dos pontos da carta, né? Se precisar de providência, então preenche-se aqui, né? No caso, né, quando precisa de providência é porque houve algum ponto fora dos limites, alguma tendência, né? Muito bem. Vamos dar uma olhada agora no histograma desta carta de controle. Aqui está, né? Este é o histograma, né? Então, o maior ponto menos o menor ponto dividido, o intervalo dividido em 7 partes, né? Então o programa faz uma contagem automática da quantidade de pontos em cada um desses intervalos, né? E traça aqui este histograma, né? Por trás a gente pode ver como seria o ideal, né? A curva de Gauss. Então cada carta de controle ela tem o seu histograma, né? Como a gente pode ver aqui. Vamos ver uma outra carta de controle aqui. E o histograma, né? O histograma ele dá uma ideia da centralização do processo, né? Muito bem, então continuando, um outro aspecto do programa, nesta carta de controle que a gente tem em foco, vamos alimentar mais um ponto, um registro agora, de formas que a gente vai forçar mesmo que esse registro ele fique fora do limite de controle, né? A gente vê, olha só, então aquele ponto ali, ó. Vamos ver um detalhe. O que a gente quer mostrar agora é o seguinte, é que o programa ele vai enviar automaticamente um e-mail para as pessoas que estão cadastradas no programa, que estão configuradas para receberem e-mails de alerta, sobre informando que deu um ponto fora, né? Informando essas pessoas que deu um ponto fora dos limites, né? Vamos ver aqui então. Vou abrir aqui olha aqui, ó, emissão de alerta.
aqui está, o programa emitiu o alerta aqui, ó. Nas configurações do software QualityCep, o seu registro de usuário está configurado para receber informações de alerta do indicador estatístico 17, usinagem, produto tal. Rasgo lateral. Em anexo está uma cópia da carta de controle, índices do processo, aqui ele mostra os índices do processo, de capabilidade, índice de performance e os problemas detectados na carta de controle, né? Aqui ele está dizendo a amplitude, né? Neste caso, aquele aquele ponto que a gente digitou ali, que ficou fora dos limites, ele gerou dois problemas, né? Um nas amplitudes e outro na carta de médias. A amostra número 5 tem dois problemas. Tanto a média ficou acima do limite superior de controle, como a amplitude também. E aqui ele anexa então a carta de médias, né? Para que a pessoa veja o problema, e a carta de amplitudes também, ó. Certo? Então isso apenas para mostrar que o programa envia, como o programa envia essas informações às pessoas, aos usuários pré-configurados no programa. Ok. Vamos dar uma olhada agora nas cartas de atributos. Aqui a gente tem pré-cadastradas algumas cartas aqui. Então aqui nós temos a carta C, uma carta C, né? Aqui estamos apenas na carta 1 ainda, né? Então é uma carta que tem 25 pontos, 25 amostras por carta, né? Aqui nós temos uma carta P, uma carta NP e uma carta U. Muito bem, vamos voltar aqui na carta C e vamos ver algumas coisas aqui. Por exemplo, aqui a carta, ela tem aqui, ela mostra um gráfico de defeitos, os defeitos que foram encontrados. Por que acontece isso? Porque quando a gente vai alimentar os dados numa carta de atributos, né? Então aqui, ó, se a gente for alimentar mais um ponto aqui, o que acontece? A gente coloca aqui a quantidade de defeitos encontrados, né? E aqui a gente tem, a gente indica que defeitos foram encontrados. Então, vamos dizer que aqui foram encontradas duas bolhas, né? Muito bem. Então tudo isso é repassado à nossa carta. Aqui está, ó, as duas bolhas, né, a amostra número 6, né? Isso acontece para todas as cartas de atributos, né? Se a gente quiser imprimir uma carta de controle, né, o programa sempre mostra exatamente o que está na tela, né? Então isso aqui é um formulário para impressão, né? Se tiver um histograma na tela, o programa vai mostrar o histograma, né? Sempre o que está na tela vai para impressão, para o formulário de impressão. Um outro recurso muito interessante do QualityCep é este formulário aqui, que ele mostra, ele permite o monitoramento geral de todas as cartas de controle, né? Então o que acontece aqui? Ele mostra todas as cartas de controle, sempre a última carta de cada tipo, né? E ele mostra aqui, se está em vermelho é porque a carta tem algum problema, né? Então aqui, por exemplo, esta carta aqui, ó, é uma carta X barra, né, do produto 1. Ela tem problema por exemplo aqui, ó, na carta de médias, a amostra 3, né? Ela falta preencher a providência, né? É um dos problemas que ela tem. E também mostra aqui os índices do processo, né? Aqui está com a tendência à descentralização.
aqui a carta número do produto 2, a carta 2 do produto 2, né, da característica número 1, espessura, ela está, falta preencher a providência, né, na carta de médias, o 7 pontos consecutivos crescentes na carta de médias, né, de 6 a 12. Né? As cartas que estão em azul, elas não apresentam problema, né? Então a gente se atenta sempre nas cartas que estão em vermelho, ó, falta preencher providência. Ocorreu um ponto ou uma tendência de pontos na carta de controle e o operador não tomou providência nenhuma. Aqui a gente pode filtrar, né, somente itens com problema de capabilidade, né, que seriam esses dois aqui. Aqui há problemas de capabilidade, tendência à descentralização, e aqui também tendência à dispersão, processo descentralizado, tendência à descentralização, somente com problemas, tendências ou pontos fora dos limites. Então aqui são essas cartas, né? Então exibir tudo, né? Isso aqui facilita muito o monitoramento rápido de todo o processo, né? Sem necessidade de estar indo em cada posto de trabalho e checando carta por carta, né? O programa ele já dá um apanhado geral de tudo que está acontecendo no processo, né? Então o gerenciamento fica muito fácil usando esse recurso aqui. Um outro item que a gente gostaria também de mostrar é este formulário aqui. Aqui através desse item de menu apoio, a gente acessa o formulário de controle de calibração de instrumentos de medição, que a gente já viu anteriormente, né? E acessa também este formulário de causas e soluções de problemas, né? O que é que acontece aqui? Sempre que ocorre um problema, o operador pode, né, entrar aqui nesse formulário e registrar aqui o problema que ocorreu, né, e a solução que ele encontrou, né? Se ele fizer isso, outros operadores no futuro poderão recorrer a este recurso para localizar problemas semelhantes, né, que ocorram e as soluções que foram encontradas, né? Podem ser pesquisados por problemas, por soluções, né? Qualquer palavra, todas as palavras, frase exata, etc. Né? Então é um recurso muito interessante para armazenamento do conhecimento, né? E isto facilita muito o treinamento de operadores novos, né? Porque é uma maneira fácil de transmitir a experiência de operadores mais antigos para operadores mais novos, sem toda aquela burocracia, né, de treinamentos, de colocar todo mundo em sala de aula, se houver um recurso desse que o operador saiba utilizar. Outros operadores no futuro poderão recorrer a este recurso para localizar problemas semelhantes, né, que ocorram e as soluções que foram encontradas, né? Podem ser pesquisados por problemas, por soluções, né? Qualquer palavra, todas as palavras, frase exata, etc. Né? Então é um recurso muito interessante para armazenamento do conhecimento, né? E isto facilita muito o treinamento de operadores novos, né? Porque é uma maneira fácil de transmitir a experiência de operadores mais antigos para operadores mais novos, sem toda aquela burocracia, né, de treinamentos, de colocar todo mundo em sala de aula, se houver um recurso desse que o operador saiba utilizar. Muito bem, então era isso que a gente tinha para mostrar no momento sobre os recursos do sistema QualityCEP. Muito obrigado pela sua atenção
Espero que esse sistema ele seja útil para a sua empresa.